Arroz sementes do caminho da luz e da sombra. Bem-vindos ao Sopro Lunar, eu sou a Liz e hoje vamos falar sobre cristais. Ora bem, e o que são cristais? Cristais são seres cristalinos do reino mineral que são dotados de uma grande potência vibracional, muito pura, muito cristalina, e como eu gosto de ensinar nas formações e workshops que dou de cristaloterapia, fazermos um bocadinho este exercício para vermos a importância dos cristais. Nós estamos no reino do ser humano, não é? Digamos assim. Nós viemos depois já do reino animal, certo? Entretanto havia o reino das plantas, os fungos, alguns por aqui, e o reino mineral. O que significa que, vamos colocar assim, as pessoas, não é? O ser humano, animal, vegetal, fungos e mineral. Se tirarmos as pessoas, o resto continua. Continua. Se tirarmos os animais, continuam as pessoas, o ser humano, não. Se tirarmos o reino vegetal, não continuam nem os animais, nem as plantas, e assim sucessivamente, até que temos a base de tudo, como o reino mineral, certo? E o que significa que temos seres milenares, ancestrais, são verdadeiras bibliotecas energéticas. Obviamente, eles não precisam de falar para comunicarem connosco e através da sua energia têm muito para nos ensinar e nós para aprender com eles, se assim realmente quisermos. Alguns exemplos que temos são dos antigos xamãs usarem muito o quartzo cristal, por exemplo, para servir inclusivamente não só de aumento das capacidades psíquicas, contacto com os espíritos, mas também para fazerem o que se chamava na altura de ecografias, monitorizando todo o processo de gravidez e gestação das mulheres das tribos, assim como receber contactos das entidades com que trabalhavam. Na Grécia consideravam os cristais como a representação dos olhos da Terra. Em Roma eram usados cristais para captarem as energias do universo. Os antigos egípcios também usavam imenso, inclusivamente triturados, assim o seu pozinho, não é? Para utilizar como maquilhagem, potencializando também a captação e desenvolvimento de clarividência e desenvolvimento de outras capacidades mediúnicas, e a Atlântida, que reza a lenda que era toda constituída, ou quase toda constituída, por cristais, mais peculiarmente pela Larimar. E se os cristais trazem ou não benefícios para a saúde, para o psicológico, para o emocional e mesmo para o energético, não há nada como estar a experimentar e tirar as conclusões cada um por si próprio, porque na realidade as coisas não funcionam iguais para toda a gente no que diz respeito à parte metafísica, à parte espiritual e até energética da questão. Ora bem, e de uma maneira muito simples vamos associar aqui um bocadinho os cristais às suas cores e às suas propriedades de uma maneira muito genérica e muito generalizada. Há centenas de cristais e isto é apenas uma primeira abordagem, está bem? O que significa que uma coisa muito boa para terem atenção é o conhecimento, por exemplo, ou a noção, pelo menos, dos chakras. E os chakras basicamente são entradas ou potências energéticas que nós temos no nosso corpo, assim como os meridianos e como os nadis. O que significa que há mais concentração energética, quer de recepção, quer de emissão energética em determinados sítios do nosso corpo. Nós temos mais de 2000 chakras e meridianos, mas há 7 principais que funcionam como se fossem as lagoazinhas, umas ligadas às outras, ok, pelo nosso corpo humano, e o que significa que basta uma delas estar mais entupida ou com mais lixo, com mais lodo, para este entupimento não permitir uma passagem de água que seja mais equilibrada, digamos assim. É isto que muitas vezes ouvimos falar como o alinhamento, ok? Os cristais ajudam-nos a equilibrar muitos dos nossos chakras, sim, e os nossos chakras estão refletidos, não é tão refletidos, os nossos chakras representam não só a parte energética, como os outros corpos subtis, nomeadamente eles representam ou tratam determinadas partes ou estão associados a determinadas partes físicas, a partes emocionais, psicológicas e também a parte metafísica ou energética, ok? Voltando aqui um bocadinho à imagem, os 7 principais que conseguimos considerar através das cores
Temos o chakra raiz situado na base da coluna ou na zona pélvica e este chakra é pela cor vermelha e é aqui que podemos associar os cristais vermelhos. O que é que significa? É um chakra que vai estar a lidar diretamente com a força de vontade, não é força de vontade, é a vontade de viver, o poder pessoal, a segurança, eu sentir-me seguro, sentir-me confiante, certo? Eu realmente, é um chakra que estando desalinhado vai trabalhar muito, a pessoa vai ter muita tendência a ter muitos medos, receios, depressões e etc. E temos alguns tipos de cristais vermelhos que vão trabalhar exatamente em relação a equilibrar este tipo de energias no corpo humano. Temos alguns exemplos, por exemplo, temos o jaspe vermelho, temos o olho do boi, que são cristais que vão funcionar diretamente nas frequências e vibrações deste chakra. Podem sim colocá-los em meditação por cima desta zona do corpo ou utilizá-los, querem anéis, pulseiras, pendentes, uma pedra rolada no bolso, por exemplo. De qualquer das maneiras, como é que há este tipo de ligação? Ora bem, se cada parte energética de cada chakra está associada a determinadas partes, determinados corpos, certo? Determinadas partes do nosso corpo físico, significa que vai ter uma vibração relativamente diferente dos outros. Ou seja, chakras que estão mais associados à terra, os três mais com as mais quentes, digamos assim, vão ter uma tendência de ser mais protetores. O que é que significa? Energia telúrica, energia que nos deixa enraizados, mais ligados à terra, é uma energia de segurança e de proteção. Portanto, os chakras com estas cores, de uma maneira genérica, vão estar a trabalhar com frequências e vibrações para ajudar a equilibrar as próprias vibrações dos nossos chakras e daquilo que está relacionado ao nosso chakra, com cada um dos nossos centros energéticos, ok? O que significa que usar, por exemplo, o jaspe vermelho, o olho de boi ou a granada, por exemplo, também é muito eficaz. Utilizar nesta zona do corpo ou utilizar no dia-a-dia pode ser muito benéfico. Mais coisas. Os cristais vermelhos também têm uma ação mais acelerante, estimulante, por exemplo, são bons para serem utilizados por pessoas letárgicas, pessoas que têm dificuldade em cumprir prazos, porque deixam sempre tudo para a última, pessoas que têm mais tendência a não querer saber das coisas. Também funciona muito a nível de proteção, como eu disse há bocado, e de qualquer das maneiras vai ajudar a dar mais o sentido de vitalidade, o sentido da sobrevivência, não é? O sentido de eu sentir-me mais confiante, mais presente, com menos medos, e ajudam até inclusivamente a trabalhar casos de fobias. Os cristais laranja, em contrapartida, estão associados ao chakra esplénico, sexual, que é este segundo chakrazinho aqui, que fica situado mais ou menos na zona do útero para as mulheres e para os homens, 2 a 3 centímetros abaixo do umbigo, está bem? E o que é que eles vão trabalhar? Vão trabalhar a criatividade, a fertilidade, vão trabalhar também, é um chakra que é associado também à parte da alma, as memórias da alma, as memórias do passado, a criança interior, está tudo acoplado aqui neste chakra. O que é que significa? Significa que aqui temos o nosso centro o nosso centro de criatividade, significa eu arranjar soluções criativas, eu conseguir arranjar novas maneiras de ver o mundo, eu conseguir inovar a minha própria vida, eu conseguir estar mais aberta e receptiva à mudança, eu conseguir olhar, por exemplo, para o passado de uma maneira que não continua a prejudicar-me, eu conseguir dar à luz uma nova maneira de ser, certo? Eu conseguir permitir-me a minha autotransformação. Este tipo de coisa está muito associado a este tipo de chakra. E aqui a cor dele é vermelho e, como tal, os cristais vermelhos, desculpem, é a cor de laranja, e os cristais aqui vão ajudar muito neste tipo de sentido. Neste caso temos a cornalina, eu não sei se conseguem ver direitinho. A cornalina ou ágata carnela é um tipo de ágata que vai trabalhar muito aqui neste chakra e, como tal, em tudo o que está associado a ele. Obviamente, se
falamos em chakra e numa zona específica do corpo, a parte física está diretamente associada a essa parte do corpo. O que é que significa? Enquanto que o jaspe vermelho vai tratar muito mais os intestinos, o intestino grosso, por exemplo, enquanto o jaspe vermelho, que é o que falei há bocado, vai trabalhar muito mais sobre o intestino grosso, a cornalina vai trabalhar muito mais sobre a bexiga, por exemplo, sobre o útero, os ovários, certo? Intestino delgado, um bocadinho mais por aqui. Os cristais cor de laranja também são muito energizantes, são revigorantes, eles dão força, eles dão garra, dão vontade de viver também e aguçam muito a criatividade, o engenho, conseguir realmente passar a ter mais capacidade de trabalhar. Não é trabalhar só no sentido do trabalho, é trabalhar, dedicar-me às coisas, ok? De uma maneira e postura mais ativa. E entretanto, ainda em relação à cornalina, é uma pedra que é muito associada até como escudo de invejas, maus olhados, é muito protetora também nesse sentido, ok? Vocês conseguem ver, pode também ser colocada nesta zona, certo? Mas de qualquer das maneiras, os cristais não têm de ser só colocados em cima dos chakras a que são associados, ok? Vou falar disto mais no final. Portanto, temos aqui o chakra amarelo, que é o chamado, onde é que ele está? 1, 2, 3, tal. Chamado plexo solar, e ele está associado à zona do estômago, ok? E qual é a principal função dele? Tem a ver com a digestão. Digestão física, digestão psicoemocional, tem a ver com as nossas emoções, a maneira como a gente consegue realmente digerir aquilo que é a nossa vida, as dificuldades e desafios que nos são apresentados, ok? É também um chakra que nos faz ver o brilho das coisas, é um chakra ligado à prosperidade, porque na realidade, quando nós não conseguimos digerir, não estamos a fazer a digestão, não estamos a conseguir absorver a abundância. O nosso próprio sistema físico não está propriamente a trabalhar com uma saúde abundante. E para cristais amarelos, temos alguns exemplos. Temos a calcita amarela, temos o quartzo hematoide amarelo, temos o olho de tigre, quartzo rutilado, também trabalha muito bem neste tipo de sentido. Ónix e ágata amarelas. Não sei se conseguem ver ou não. Aqui. Ok. Mais coisas. Outro de tigre. Tá bom. E estes cristais, o que é que acontece? Eles significa que vão ajudar a fazer o quê? Vão estimular, vão dar mais autoestima, são bons para quem tem falta de jogo de cintura, para conseguir ter ali mais poder de autoafirmação, eu afirmar aquilo que sou, aquilo que eu valho, eu realmente não me deixar abater por tudo e por nada, eu conseguir ver o lado positivo e favorável das coisas, certo? Eles vão trabalhando neste sentido. Ajuda muito também a quem tem, lá está, problemas de digestão, problemas estomacais, mesmo questões de úlceras, por exemplo, eles ajudam muito a trabalhar aqui neste sentido, está bem? E entretanto chegamos ao chakra do coração, que fica situado na zona do coração e tem a cor verde. Verde, ou pode também ser considerado como cor de rosa, está bem? A nível de cristais. E ora bem, o que é que significa? Tudo o que tem a ver com o coração vai ter a ver a nível físico com o coração em si, com os pulmões, com os braços, com todo este processo, com os membros superiores. E o que é que acontece? Vai estar tudo ligado porque a nível energético está tudo associado nesse tipo de sentido, certo? E os cristais verdes vão estar a trabalhar em quê? Vão estar a trabalhar nos nossos sentimentos, vão estar a trabalhar na maneira como eu sinto, não é? Por exemplo, pessoas que têm mais tendência a sentirem-se muito magoadas, a serem vítimas, pessoas que guardam muitos rancores, são pessoas que por si só têm mais debilidade do próprio coração, do sistema cardiovascular, entre outro tipo de coisas. O que significa que os cristais verdes vão associar-se muito ao trabalho do coração, à cura interna, à aceitação da própria cura, porque não adianta eu dizer eu quero me curar, se eu nos meus pequenos atos do dia a dia não estou a promover a minha autocura, certo? E temos o quê? Temos quartzo verde, ou aventurina verde, temos o naquite, temos a malaquite, que é considerada mesmo a pedra de cura por excelência, muito forte, muito boa. Temos fluorita verde. Mais uma vez, podem ser utilizadas diretamente no corpo ou podem ser utilizadas
Em meditação, podem ser utilizadas assim, em cima do coração, por exemplo, através das joias, bijuterias, acessórios e etc. que vamos estar a utilizar, ok? Eles vão estar a ajudar, como eu disse, a equiparar, a equilibrar e a curar. Temos os cristais rosa, que também são associados a este chakra. Todavia, a diferença é que, enquanto que os verdes têm um sentido mais de cura emocional, os rosas são mais tranquilizantes, ok? Temos o quartzo rosa, por exemplo, e temos aqui a rhodonite. Os cristais rosa vão estar muito mais a trabalhar no despertar de sentimentos maternais que ajudam ao trabalho da compaixão, do perdão, da aceitação, por exemplo, enquanto que os cristais verdes vão estar muito mais em curar aquilo que está danificado, digamos assim. Não é que um funcione melhor nem pior do que outro, porque cada pessoa vai ter mais sensibilidade para determinado cristal. Mesmo dentro dos cristais verdes, há gente que vai ter mais, vai sentir mais e melhor e trabalhar melhor, por exemplo, com a aventurina verde. Há gente que se vai dar muito melhor com a malaquite, por exemplo, certo? Não significa que é melhor ou pior, depende sempre da nossa energia, como ela está e como está em comparação à energia que o próprio cristal nos está a dar. E os cristais rosa, em relação aos cristais vermelhos, lá está, é pura e simplesmente um está mais a fazer o processo de cura emocional e o outro também faz cura emocional, mas através de energias mais tranquilizantes, mais maternais, digamos assim. Temos, entretanto, o chakra daqui da zona da garganta, que tem a cor de azul claro, um azul ciano. E este chakra está associado à comunicação, não é? Está associado à comunicação, à expressão, à verdade interna, está associado a engolir muitos sapos, ou então não engolir sapos nenhuns e não conseguir sequer reter nada, porque comunicar demais, comunicar de menos é na mesma uma comunicação desequilibrada, por exemplo. Comunicação não é só falar, também é o escrever, é o dançar, é o pintar, por exemplo. A maneira como lidamos uns com os outros, por exemplo, a maneira como eu expresso e partilho a minha própria verdade interna, ok? E ao mesmo tempo estamos a chegar agora à parte de cima, não é? Vimos a parte de baixo dos cristais de cores quentes, que estão ligados à energia telúrica da Terra, e estes aqui da garganta para cima estão mais ligados e associados à energia universal. Onde é que está? Está aqui. Mais ou menos, enquanto que o verde e o rosa criam ali, eles estão associados tanto a um como ao outro, é o nosso centro, digamos assim, de certa maneira. Estes cristais que vêm para cima, não é? Da garganta, vamos já falar da terceira visão e do topo da cabeça, estão associados à energia universal, o que significa que é uma energia mais subtil, não é uma energia tão densa como a energia telúrica, é mais uma energia de expansão de consciência, de conexão com guias e mentores, lá está a verdade interna, a própria expansão, é como se fôssemos uma árvore, certo? O que é que significa? Significa que estamos na zona em que temos os nossos próprios galhos, certo? A parte que nos está a ligar aos próprios céus. E o que é que significa? Significa que este tipo de cristais, os azuis claros, como temos o exemplo da amazonite, temos o exemplo da sodalite, angelite ou celestite também, turquesa, por exemplo, crisocola. Isto significa que são cristais que vão estar a atuar diretamente sobre calma, tranquilidade, aceitação, verdade, falar a verdade. Por exemplo, são muito bons para aquelas pessoas que nunca se querem chatear com nada nem com ninguém e que não vivem a sua verdade por causa disso. Todavia, uma pessoa que seja demasiado letárgica, usar muito cristais azuis pode não ser a coisa mais benéfica, mas depende, cada pessoa é uma pessoa, ok? Porque pode estar a estimular ainda mais a passividade naquela pessoa, certo? Porque eles têm a ação anti-vermelho. Enquanto que os cristais vermelhos e laranja têm uma energia muito mais estimulante, muito mais de dar ação, dar gás, os azuis vão estar a ter o sentido oposto. Portanto, pessoas que são muito mais aceleradas, usar um cristal azul, têm maior tendência de ajudar a equilibrar um bocadinho a nível energético, ok? Podem ser usados, sim, em cima da garganta ou em qualquer outra parte do corpo que sintamos que há a necessidade. Entretanto, temos o sexto chakra, aqui na zona da testa, que tem a cor indigo, ou um azul mais escuro. E este
este chakra está associado à nossa clareza mental, está associado à nossa intuição, à clarividência, a vermos mais além do que aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. A nível físico, sim, vai estar a regular o quê? Vai estar a regular dores de cabeça, vai estar a regular pensamentos muito agitados, a falta de foco, a falta de concentração, por exemplo. E para isto temos determinados cristais, como por exemplo a labradorite. Lápis lazuli eu não tenho aqui, é uma das mais associadas, é mesmo a pedra da intuição. Temos a apatite também, que trabalha muito a nível de intuição, clarividência e desenvolvimento de capacidades psíquicas. Temos o olho de falcão, que também é muito estimulante aqui da própria intuição e a conexão com os nossos guias através de foco, desenvolvimento da própria concentração de todos os nossos sentidos, ok? Entretanto, os cristais que podemos realmente associar aqui ao nosso terceiro olho, eles vão nos ajudar a manter-nos mais focados. Eles são muito bons, por exemplo, para alturas de estudo. Eu sou uma pessoa estudiosa, eu estou a estudar para alguma situação. Utilizar este tipo de cristais ajuda-nos à concentração, ok? E se forem conjugados com cristais amarelos, isto é excelente para estudos. Porquê? Porque por um lado eu estou com foco e concentração, por outro eu estou a digerir toda a informação que estou realmente a aprender, a sabedoria e o conhecimento. Temos, entretanto, no chakra coronário, que fica mais ou menos 5 cm acima da nossa cabeça, temos a cor violeta. E a cor violeta está muito associada à transmutação. Está associada, lá está, à nossa própria ascensão, à conexão com guias, à maneira como nós sonhamos, como nós acreditamos, como nós conseguimos ter uma relação interdimensional. O chakra coronário, que trabalha a parte da espiritualidade, é a nossa conexão com o divino, é a nossa conexão com o todo, com o global. Nós sabermos que eu e o meu vizinho temos exatamente os dois a mesma importância, independentemente da consciência de cada um. É também um chakra ligado à transmutação. Cristais que podemos usar a fluorite roxa, ok? O ametrino, a ametista, a famosa ametista, certo? E todos eles podem ser usados para, lá está, conexão divina, para calma, para tranquilidade. E um fator que estes cristais hoje têm muito bom é que ajudam na superação de vícios, porque eles trabalham a transmutação. Conseguirmos transmutar padrões, hábitos, vícios, lá está, este tipo de coisas todas, o padrão do sono, a maneira como eu durmo, a maneira como eu penso, e conseguirmos fazer este processo de transmutação através do desapego daquilo que é o padrão antigo. Depois, entretanto, temos os cristais transparentes, como o quartzo cristal, por exemplo. E os cristais transparentes, no fundo, eles podem ter a peculiaridade de trabalhar em qualquer coisa. Porquê? Porque nós precisamos apenas de lhes dar a intuição que precisamos, porque eles são muito transversais. De qualquer das maneiras, a nível genérico, a maior característica deles é que eles aumentam bastante o nosso brilho pessoal e ajudam a refratar a luz, o que significa que eles ajudam a aumentar também a nossa própria aura, o nosso campo eletromagnético, digamos assim, e ao mesmo tempo, fazendo assim, também nos ajudam a estar mais protegidos, ok? Depois temos, entretanto, cristais brancos, por exemplo, como a aulita branca, que trabalha muito na pureza de pensamentos, na paz interna, ok? E nenhuma paz vem só com luz, minha gente. A paz vem exatamente com a aceitação da sombra que existe para a transmutação. Temos a opalite também, que embora tenha a mão do homem, tem características ainda que não tão potentes como outros cristais, porque para todos os efeitos é como se fosse um tipo de um vidro, não é? Mas tem características bastante boas para quem sentir, mais até para a criatividade também, e a pureza através da criatividade. E temos alguns cristais multicolor, neste caso eu vou só mostrar o quartzo aura. Também ele vai trabalhar muito a nível de harmonização sobre vários chakras. E, entretanto, não menos importante, temos a selenite dentro dos brancos, que é um cristal de purificação. Portanto, cristais brancos, calma, purificação, paz e etc. Temos ainda que faltava falar dos cristais pretos.
Os cristais pretos, é verdade, os cristais multicolores vão estar associados diretamente às energias dos chakras que falei há bocado, portanto é uma questão de estudar um bocadinho este tipo de assuntos. Ora bem, cristais negros nós temos como os mais protetores os negros. Porquê? Porque eles são até mais associados, por exemplo, aos pés. Os pés são exatamente as nossas raízes, porque no fundo são chakras secundários, além daqueles 7 que falamos. Mas vão estar-nos a ajudar a enraizar, a materializar, a ter os pés bem assentes na terra, a proteger, por ajudar a ter umas raízes mais fundas, mais fortes. Temos a sungite, ou chungite, como a gente que diz, eu pessoalmente digo sungite. Temos o cristal, que é o suprassumo da proteção para muita gente, que é a turmalina negra, que é o maior escudo protetor, ok? Temos obsidianas, temos ónix, que é muito forte para o poder pessoal, temos lágrimas da paz, que é um tipo de obsidiana. E o que é que acontece com cristais negros? Os cristais negros, além do fator grande da proteção, eles ajudam-nos a estar de acordo com a nossa verdade interna e a senti-la, a trazê-la ao de cima, ok? São cristais que, para muita gente, e podem ouvir muito por aí, não é aconselhado usar pendentes ou no peito, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E a realidade é que, na parte espiritual, na parte metafísica, na parte energética, tudo onde disserem não pode ou só pode ser assim, esqueçam. Porque cada um vai estar a associar diretamente àquilo que realmente precisa. E a nossa intuição é mais forte para nós do que qualquer outra pessoa de fora nos diga. Ok? Por exemplo, à partida, este é um cristal que não tem uma vibração correspondente com os chakras daqui de cima, por aquilo que falámos há bocado, e pelas correspondências energéticas, quer do cristal, quer com os nossos centros de energia, certo? Todavia, há casos de determinadas pessoas que precisam exatamente de colocar cristais negros, por exemplo, na testa. É uma vibração completamente oposta ou paradoxal, sim, pode ser, mas há determinadas pessoas que, para conseguirem enraizar de uma vez por todas os seus pensamentos, precisam de ir buscar cristais pretos ou cristais mais densos para conseguir realmente colocar as coisas na Terra, certo? Colocar os pensamentos mesmo focados. Portanto, isto é apenas uma maneira genérica de conseguirmos entender as associações dos cristais, para entendermos de uma maneira muito superficial a real potência de cada um deles, ok? Nós temos centenas, dezenas, sei lá, uma data de cristais pretos, e cada um vai funcionar mais ou melhor em determinadas peculiaridades, e mesmo que seja o mesmo cristal negro, vai ser usado por uma pessoa de uma maneira e por outra de outra. Porquê? Cada um tem a sua vibração, a sua energia, e esta energia vai ou não ser compatível dependendo também com o próprio processo da vida e desenvolvimento da vida de cada um, processo de ascensão ou de aprendizagem. Bom, não interessa. Interessa que isto é só uma ideiazinha por alto daquilo que são os reais poderes, de uma maneira superficial, dos cristais e onde podemos associá-los. Os cristais podem ser utilizados, sim, no corpo, podem ser utilizados em anéis, pulseiras, colares, tudo aquilo que a gente se sinta mais à vontade. O ideal é seguir a nossa intuição. Os cristais têm vários tipos de formatos, cada formato vai ter determinada ação, quer no corpo, quer no ambiente, quer em terapia, quer em meditação, ok? E de uma maneira também muito simples, os cristais os cristais que eu aconselho como kit básico para qualquer pessoa que queira começar a trabalhar de alguma maneira com cristais, quer no corpo, quer em casa, são a selenite. Neste caso eu já mostrei vários rolados para usar em terapia, meditação, no bolso e etc. Agora vou mostrar alguns que podem ser utilizados em casa. Mas este kit básico é indiferente ser em casa ou ser no bolso, ok? A selenite, que é uma pedra de purificação. A turmalina negra, que é de proteção e absorção de energias mais densas ou nocivas, ok? O quartzo rosa, que promove a compaixão e o amor. A ametista, que é a pedra da transmutação, para conseguirmos transmutar, desenvolver e aprender. Neste caso, isto é uma drusa, é outro tipo de formato, ok? Estes são mais associados até para ambiente. E o quartzo cristal,
que é um grande... ele exponencia, ele dá potência, digamos assim, a todas as energias, aumenta o brilho pessoal e etc. Portanto, este é o kit de 5 cristais que, na minha perspectiva, para quem está a começar, não precisa, pronto, mas seria aconselhável, pela minha perspectiva, trabalharem primeiro com estes para conseguirem depois, cada um, trabalhar à sua maneira com os cristais que mais sentirem ligação. Portanto, que eu, por exemplo, estes cristais não costumo utilizá-los nas minhas práticas diárias porque tenho mais relação e mais ligação com outro tipo de cristais. Ora bem, e agora de uma maneira muito rápida, muito simples e muito prática, limpeza, energização e programação. Como é que eu vou trabalhar com o meu cristal? Ora bem, eu vou pegar no meu cristal e eu quero utilizá-lo. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu devo fazer com um cristal, seja recém-comprado ou tendo em casa pousado há algum tempo, se eu quero usar, a primeira coisa que eu devo fazer, devo limpá-lo, a não ser que eu esteja completamente segura que ele de facto já está limpo energeticamente. E como é que eu posso limpar? Há várias técnicas e, tal como a utilização dos cristais, nenhuma é mais ou menos importante que outra. Para mim pode funcionar mais uma técnica e eu senti-la mais, para outras pessoas funcionar mais outras técnicas, ok? Portanto, técnicas de limpeza, temos a terra, portanto, colocar o cristal em cima da terra, no jardim. Há quem pergunte, mas pode ser num vaso com plantas? Pode, mas a terra de um vaso com uma planta não está a circular energia, aquela terra ali está estagnada. Ou seja, a terra vai chegar a um ponto em que vai só absorver e não vai ter a capacidade de limpar ou transmutar a própria energia. Ok? A não ser que seja um vaso que frequentemente muda ou adicione nova terra, não aconselho tanto que assim seja feito, mas de qualquer das maneiras sigam a vossa intuição. Ao mesmo tempo, um cristal bastante carregado num vaso pode estar inclusive a promover que aquelas energias densas que vão para a terra que passem também para a planta que ali está e a planta também absorver aquela energia que supostamente só estaria a limpar o cristal, está bem? Portanto, o ideal seria mesmo um jardim. Nem toda a gente tem jardim, portanto, vamos considerar aquilo que realmente vos faz sentido e que é prático. Temos o sal, eu pessoalmente não aconselho. Nada. Água com sal e cristais, zero. Até porque danifica imenso vários cristais a nível físico. Há outros cristais que não convém muito estar em água, há cristais que não convém muito estar em sal e etc. E isto e aquilo e tal. Portanto, o sal pode ser uma opção, na minha perspectiva, se quiserem colocar, por exemplo, uma base de sal no recipiente e colocar durante X horas um cristal lá por cima, um ou vários cristais lá em cima, não é? Colocar vários e deixar estar lá em cima do sal e tentar ao máximo não haver muita fricção, ok? Entretanto, mas a água do mar faz bem? Faz, mas por exemplo, eu limpar os meus cristais na água do mar faz bem? Faz até que ponto? Se for uma exposição muito prolongada, eu também não aconselharia tanto, pelas mesmas coisas que falei em relação ao sal em si, ok? Portanto, tenho um fio qualquer, ou até vou à praia, vou levar os cristais, ponho num saquinho e deixo 5 minutos e tá de vez em quando, não há problema nenhum, nada de fazer dramas em relação a isso. De qualquer das maneiras, há determinados cristais que podem de facto ter algum tipo de maior grau de abrasividade e podem vir a ficar danificados. Portanto, é só uma questão de pesquisarem um bocadinho quais são estes cristais que devem ou não. Temos a água do rio, que é muito boa, eu adoro limpar os cristais na água do rio. Para mim, trovoada, chuva, água do rio e terra, na minha perspectiva, é a coisa mais eficaz que há para limpar e, neste caso, até energizar as pedras. Na água do rio podemos passar o tempo que sentirmos, seguir a intuição. Se forem vários cristais, podemos até colocar num saquinho daqueles de organza, por exemplo, e deixar lá durante o tempo suficiente e necessário. Pode ser à chuva e à trovoada. Para quem está em apartamento, por exemplo, podem pegar num coador e pôr do lado de fora enquanto está a ver a chuva e a trovoada assim, ou simplesmente num recipiente e deixar à janela para durante a noite levar com a chuva, com a trovoada. Podemos limpar também com o fumo, e com o fumo pode ser com incensos, com tochas, com defumadores. E o que é que vai acontecer em relação ao fumo? Por acaso é muito interessante, porque dá inclusivamente para ver a nível físico como é que o cristal está ou não a nível energético. Ou seja, eu posso pegar, tenho o fumo e eu vou estar a passar o meu cristal no fumo o tempo que achar necessário.
E eu usava muito esta técnica mais no início e conseguia notar, inclusivamente, que quanto mais o fumo fugia, obviamente, não ao ar livre, dentro de da habitação, não é? Onde não há assim vento nem nada, mas dava para ver quanto mais o fumo se afastava do cristal, mais ele carregado estava e mais tempo eu precisava até o fumo começar a realmente envolver o cristal todo. Ora bem, mais coisas. Jato de água da torneira. Funciona? Funciona. Tudo funciona quando vocês colocam a intenção, a vontade e a verdadeira potência nas coisas que estão a fazer. Tem a mesma eficiência que tem uma água do rio natural? Não tem. Mas se eu realmente quiser e acreditar, aquilo vai-me limpar exatamente como eu preciso. E o jato de água da torneira, eu coloco o cristal em baixo e ao mesmo tempo posso ainda potencializar através de visualização. Visualizando, pedindo, ou dando a intenção de que aquela água inclusivamente me limpe, me regenere o cristal, certo? E damos assim mais potência. Bem, óleos essenciais também pode ser, os óleos essenciais, um recipiente com óleos essenciais de limpeza, que realmente estejam ali a fazer o processo de limpeza das energias e colocar aqueles cristais naquela água com os óleos essenciais ou até borrifar, por exemplo, com água da Flórida, água de cananga, por exemplo, com a devida intenção. Drusas. As drusas, como esta que eu mostrei há bocado, também são muito eficientes porque eu coloco o cristal em cima e ele está-me a ajudar. Neste caso, não é limpar tudo, obviamente que não, mas ele ajuda-me a emitir. Ele até é mais usado, as drusas até são mais usadas para energizar os outros cristais. Mas há quem diga que eles são limpos assim em drusas. Eu, pessoalmente, não confio a 100%, faço, por exemplo, para cristais mais pequenos em relação à drusa, que coisas rápidas, não é? E deixo a fazer o processo de transmutação das energias, mas, obviamente, a própria drusa depois vai precisar também de um reset, portanto é bom depois fazer também a limpeza à própria drusa, ok? Temos também a selenite, que é um cristal de purificação, e nós podemos colocar em cima, porque este sim, este purifica, este ajuda a limpar. Enquanto que a drusa ajuda mais a energizar, certo? Há quem diga que ele faça as duas coisas. Eu pessoalmente prefiro utilizar a purificação da selenite e a transmutação da drusa de ametista ou até de citrino, ok? Portanto, em selenite podemos inclusivamente colocar as pulseiras assim aqui, não é? Este tipo de coisinhas assim, para ficarem a limpar durante a noite. Eles não limpam só outros cristais. Eu posso colocar os meus próprios óculos, que absorvem imensa energias externas. Posso colocá-los assim, a limpar durante a noite. Não tem só de ser em torre, pode ser em qualquer outro tipo de formato, ok? Mais coisas, posso limpar com reiki? Posso, sim senhora, posso aplicar o reiki com a devida intenção de limpar e energizar o meu cristal, posso colocar-lhe os símbolos com a força necessária que eu realmente sinto em relação àquilo para o limpar, posso. A taça tibetana, mantras ou tambor xamânico ou qualquer outro tipo de terapia de som, o que significa que eu posso colocar os meus cristais aqui dentro da taça e eu vou deixar que o som e a vibração limpem os meus cristais. Este é um método relativamente simples, rápido e perceptível para conseguirmos entender como estão os nossos cristais. Claro que é preciso saber sentir e saber adaptar. Se eu tiver 100 cristais, vai-me demorar bastante estar a limpá-los na taça tibetana, enquanto que se calhar com o fumo, estando a passar direitinho o fumo de uma tocha, para os cristais que estão ali variados, possa-se vir a ser mais eficiente. E ora bem, para energização, tudo o que eu disse anteriormente serve para energizar? Não. Aqueles métodos todos servem sim para limpar. Alguns deles servem para energizar, mas não são todos. Energizar os cristais, o que é que significa? Significa que eu primeiro estou-lhe a tirar as energias que ele foi desenvolvendo, que ele foi trocando comigo, as energias, etc. Mas eu depois, se quiser dar-lhe mais potência, convém eu estar a energizar. E como é que eu posso estar a energizar? Luz da lua e luz do sol. É o principal, mais conhecido e que funciona muito bem, sim. De qualquer das maneiras, cristais de energizantes, não é? Com aquela energia mais energizante, se passarem muito tempo ao sol, podem ficar com energia demasiado agressiva. Isto pode ser favorável ou um desafio, depende. Sigam a vossa intuição, ok? Enquanto que os cristais mais
melancólicos, mais femininos, ficarem esse tempo todo à lua pode estar-lhes a dar também demasiada energia yin, que é a energia feminina, não é? E podem ficar demasiado letárgicos, demasiado calmos, depende de como é que vocês vão usar ou não. Adaptem sempre, acima de tudo. Não há certo nem errado, sigam a vossa intuição, nem que seja para aprenderem, entre aspas, pelo erro, para saberem até como é que se deve ou não realizar para vocês, no vosso caso, e como também estarem a aconselhar as outras pessoas, ok? Mais coisas. A água do mar energiza também? Sim, limpa e energiza. A água do rio limpa e energiza? Sim. A trovoada, a chuva e a terra limpam e energizam? Sim. O sol e a lua não limpam, só energizam, ok? Mais coisas. O reiki também pode energizar ou só limpar, depende da intenção que eu estiver a colocar. E o som é a mesma coisa. Se colocar a intenção de com o som fazer o reset e energizar, vai estar a fazer as duas coisas. Pronto, e por fim, para conseguirmos realmente dar uma conexão e intenção específica ao cristal, devemos programá-lo. Depois de limpo, depois de energizado, devemos dar a programação. Por exemplo, eu vou limpar e energizar um cristal, mas só o vou usar daqui a 2 ou 3 dias. Eu realmente preciso fazer já a programação? Não. Preciso de o programar realmente quando for utilizar, a não ser que seja um cristal de ambiente. Por exemplo, eu pego neste meu cristal e eu digo, ok, eu quero trabalhar com ele para uma meditação de uma finalidade qualquer. Então eu vou programar. O que é a programação? É eu colocar a intenção. E como é que eu faço isto? A falar, ou a pensar, ou a conversar com o cristal, ou a dizer uma oração. O que interessa é que eu coloque a minha intenção. Eu quero colocar ao cristal e eu peço ao cristal, ou não peço ao cristal, penso só que quero fazer determinada coisa. Estou a colocar a intenção, estou a colocar a meta, estou a colocar o objetivo e estou a pedir para que as energias deste cristal estejam direcionadas com o meu objetivo, ok? Posto isto, eu trabalho com o cristal e no final do trabalho e da utilização do cristal eu devo sempre voltar a limpá-lo e energizá-lo. Okay? Por exemplo, se forem cristais que eu estou a usar para uma meditação ou em terapia para mim ou para o outro, eu devo de facto, no final da sua utilização, o ideal é mesmo eu colocá-lo a limpar, por exemplo, numa barra ou num prato de selenite, uma coisa que acabe depois por fazer com que aquela energia que foi utilizada, isto é como se fosse num videojogo, e aquela barrinha de vida, não é? Ela vai sendo utilizada à medida que nós vamos utilizando o cristal, certo? Portanto, um cristal de ambiente. Ai, a selenite não é preciso limpar. Sim, muita gente diz, toda a gente diz, está tudo certo. Eu limpo as minhas, limpo. Sinto-as mais fortes, sinto. É como funciona, não significa que funcione para vocês. Portanto, está certo, está, e está errado, também está. Ok? Portanto, selenites, eu pego numa selenite, limpo, eu energizo o que quer que seja, por muito que as pessoas digam que não é preciso, façam a vossa experiência e vejam como é que sentem mais ou menos, não é? Eu vou colocar a intenção na minha selenite de quê? Ok, selenite, eu quero e peço-te, por favor, que me ajudes a purificar todo o ambiente, que trabalhes a nível da purificação do ambiente desta casa contra qualquer tipo de energia que seja mais nociva ou que não esteja de acordo com o desenvolvimento dos moradores daqui, por exemplo. E coloco a minha intenção. Outra coisa que é importante, os cristais, eles são seres vivos, ok? Ou seja, eu vou-lhe pedir uma coisa, eu vou deixá-lo a um canto e nunca mais vou saber dele. Isto é como um amigo. Eu, se não ligo ao meu amigo, eu, se não lhe dou atenção, ele vai deixar de querer saber de mim. Portanto, trocar energias com os cristais, mexer neles, permitir-nos conhecer-nos uns aos outros, é muito bom. E pronto, isto é para vos dar assim um bocadinho de umas luzes para quem muitas vezes pergunta como é que devem ou não fazer com os cristais. Esta é a maneira mais básica de todas, há muito mais do que isso. Nós fazemos formações presenciais e online de cristaloterapia. Se quiserem mais informações podem contactar connosco pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo Instagram do Super Lunar. E estamos sempre dispostos a ajudar naquilo que for preciso, mas também não abusem porque também temos vida própria. E a todos eu desejo-vos um resto de um dia cristalino. Arro!